Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que passaram o feriado do Dia das Crianças? Ganharam muito presente? Ganharam presente, tô achando que vocês fizeram foi gastar com presente, né, pessoal? Vamos ver aqui como é que tá dando eco, como é que tá a voz aí, tá beleza? Digam aí, pessoal. Se estiver dando eco, eu já mexo aqui agora. De boa, beleza, pura. Pessoal, então, vamos mandar brasa aqui na nossa disciplina de CSS. Vamos aqui, deixa eu colocar aqui já no jeito, pra gente já iniciar. Na última aula, nós vimos, só voltar aqui para vocês verem, foi algumas configurações, foi? Olha, de bordas, ó, começamos aqui, ó, para as caixas, né, o box model, ensinando vocês as posições de topo, left, right, como que a gente define o padding, a borda, a margem, o próprio conteúdo, tá? Para gente ter uma noção de espaço, de tamanho que a gente vai poder utilizar. Vimos aqui também questões sobre definir somente bordas, largura da borda, né? As configurações básicas, ó, o estilo de borda, a largura e a altura. Vocês vão ver que esses elementos aí a gente pode utilizar em várias outras características dentro de um site HTML ou de outro elemento HTML, tá? Ele não é específico para um só. Vocês sabem que quando você quer determinar a largura e a altura de um elemento, é esses dois elementos aí, tá? O min e o max, né? Tem o min width e o max width, quer dizer, então, a largura mínima, a largura máxima, a altura mínima e a altura máxima de um elemento, tá? Temos aqui, ó, o background, né? Trabalhamos com imagens, onde definimos cor de fundo, né? Que a gente pode utilizar. Uma imagem, como que nós adicionamos uma imagem, né? Background traço imagem, dois pontos, URL e a imagem. Como que a gente configura essa imagem, né? Que a gente pode utilizar, configura no sentido de posição dela, tá? É o background repeat, né? E você define se você quer ela repetindo na horizontal, se você quer ela repetindo na vertical, se você não quer que ela repita. Aí nós temos o comando aqui, background attachment, que você define se ele fica fixo, a página continua e ele fica fixo, ou ele fica com scroll, tá? Normal, você passa a página, continua, a imagem segue junto com a página, tá? Vimos aqui algumas configurações de listas, tá? Mudando aquele mesmo modelo que a gente fazia no HTML, agora aplicando CSS, qualquer os comandos aí, e com mais uma novidade, que era nós podemos colocar uma figurazinha como um símbolo no tópico aqui, né? No HTML não havia essa possibilidade, simplesmente você definir se você queria um quadradinho, uma bolinha, definir números, tanto números romanos, letra, maiúscula, minúscula, tá? Então, isso foi o que vimos na última aula. Vamos dando sequência aqui. Nessa aula de hoje eu preparei isso aqui para vocês, tá? Nós vamos começar daqui, algumas configurações. Vamos terminar essa configuração aqui e partir para uma próxima, tá? Esse aqui é basicamente para links, tá, pessoal? Como que a gente configura os links de uma página, tá? Vocês já perceberam quando você entra num site, você clica em alguns links que são principalmente textos, né? Você clica, aí você visita a página que você visitou. Quando você retorna, o link está até com uma cor diferente, né? Isso aí tudo são configurações que já
tem como nós configurarmos. Vocês já perceberam também que quando criamos um link, ele já vem sublinhado, né? Tem como a gente configurar para não quero um link sublinhado, tá? Então, aqui algumas características, tá? E temos aqui, ó, algo diferente que a gente não viu ainda. É o que? Nós colocamos 2 pontos e definimos aqui, ó, um nomezinho na frente do A. O A é o que? É o elemento, né, que a gente utiliza para os links. Quando você vai criar um link, você abre o A, né? A, aí vem o href, coloca o endereço que você quer, né? Então, é a tag A que você abre para você criar um link, correto? Beleza. E a gente tem algumas características aqui, ó. Vejam só. Temos o A, mas o A tem algumas características, por isso que tem os 2 pontos para utilizar. Nós vamos mostrar o comando aqui para vocês. Deixa eu especificar aqui primeiro. Ó, A, 2 pontos, link, tá? Isso aqui seria o próprio link normal quando você cria ele, tá? Então, o link normal ali, se ninguém clicou nele ainda, como que ele vai aparecer quando alguém abrir a página, tudo mais. Então, cria toda essa característica ali nele. Ah, mas que característica eu posso pôr? Você pode pôr cor, você pode tirar o sublinhado dele, você pode pôr tamanho, você configura o link da maneira que você quer. Todos aqueles tópicos que nós vimos na aula passada, se você achar interessante colocar em alguma parte que nós estamos vendo aqui, alguma característica, basta você englobar, tá? Nós temos todo aquele espaço ali, ó, entre as chavinhas que você abre, aquilo ali você pode empurrar comando ali e configurar da maneira que você quiser, tá? Então você deixa o link da maneira que você deseja. Esse visited, o que ele é? É quando o link já foi visitado, né? Quando o link já foi visitado. Igual eu falei, você clicou no link, visitou a página, quando você voltou ele está numa cor diferente. Então tem como você demarcar como fica o seu link depois que alguém visita ele, tá? Esse Active aqui é quando você clica no link, né? Ele não é tão muito utilizado assim, né? Porque ele é muito rápido de a ação dele, mas há momentos que você pode utilizar, tá? Por exemplo, quando você clicar, a letra mudar, a cor mudar e tudo mais. Então, é o momento do clique. Então, muitas vezes, se você clicou e segurou um pouquinho, você vê a ação. Mas muitas vezes você clica rápido ali, você não costuma ver, muitas vezes, a configuração que ocorreu. Mas é uma possibilidade que a gente possui, tá? E esse over, pessoal, esse over é quando você passa o mouse sobre o link, certo? Passou o mouse sobre o link ali, o que vai acontecer? Né? Então, você define o que você quer que aconteça, tá? É mal utilizado, tá? Então, os dois mais utilizados é o link e o over, né? Esses dois aqui, ó, tá? Não são tão utilizados, mas eles existem e, dependendo da possibilidade que você tem, do que você está propondo, você os utiliza, tá? Vamos ver aqui agora. Vou criar um exemplozinho aqui rapidinho para mostrar para vocês, ó. Vou até criar aqui, então, nossa aula de hoje, na aula 3 de CSS, vou criar um novo aqui para você. Então, aula 4, tá? Vou trabalhar como HTML, porque é uma página HTML, e nós ali aplicamos o CSS, ok? Vamos abrir os comandos aqui. Vou apagar algumas linhas aqui, até para ficar mais enxuto para a gente ver. Só relembrando, né, já vou deixar aqui o link aqui para vocês, do nosso code share, né? Tô lembrando que esse code share aqui ontem estava tá fora do ar, cara. Eu acho que a Microsoft não pagou o servidor ontem, tá? A Microsoft não tá pagando o servidor, imagina aí, hein? A Giovana, desde ontem, sem internet, ixi, fica difícil, hein? Pior que ficar sem energia, ficar sem água. Mas vamos lá, beleza. Então esse é o endereço aí que eu vou deixar os códigos, tá? Tem esse site que eu vou mostrar para vocês aqui, eu não sei se eu passei na aula passada, que é esse aqui. Eu vou deixar o endereço, tá? Para vocês. Olha aí. Esse aqui você consegue programar de forma online, tá? Vocês podem programar ali de forma online sem ter nenhum aplicativo. E outro, ele tem uns autocomplete ali, que é bacana, tá? Então você vai entrar nesse site, vai aparecer isso aqui. Aí você vem aqui em Start Code, tá? Clicou em Start Code, escolhe a linguagem que você vai trabalhar. A nossa é essa aqui, ó. HTML, CSS e o JS aqui, tá? Clicou,
tem Create. Dependendo da internet, ele abre mais rápido, tá? Porque ele carrega, acho que ele carrega uns pacotezinhos ali. Ele vem carregando, vamos ver aqui se ele carrega mais rápido aqui hoje. A internet estava ruim esses dias, principalmente ontem estava terrível. Aí demora um pouquinho, fica estabelecendo conexão. Enfim, aí conectou agora. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui ele aparece, ó. Tá vendo? Apareceu aqui já o código, tá? Então quando você aparecer, você pode até tirar esse aqui, script, você pode dar uma limpada aí para ficar melhor, tá? E aí você pega e cria aqui, certo? Pode criar do jeito que eu estou criando, tá? Ou então, aqui, ó, já tá até, ó, um link externo, ó. Ó, href style css, que é esse arquivo aqui. É só você clicar e você configura o css aqui, certo? E aí, fez aqui certinho, manda rodar aqui, tá? Aí ele vai aparecer desse lado, certo? Então, se você não tem nenhum aplicativo aí, utilize esse site aqui que ele é bacana para você poder estar testando os nossos comandos aí que estamos vendo na nossa aula, tá certo? Deixei os links aí, nos acompanhe por aí agora, certo? Vamos lá então, atualizar. Eu vou deixar aqui na aula 4 e vamos programar, certo? Vamos aqui então. Então, não vou criar outro arquivo, vou criar por aqui mesmo, para não ficar mudando de página toda hora, e vocês poderem estar observando. Quando é dentro, o que nós temos que fazer? Temos que colocar a tag style, né? Beleza. E vamos criar aqui agora, então, o código que eu falei para vocês, né? De link, para a gente configurar o link. Nós vamos configurar, então, o A, tá? O A, link, ó, por exemplo, certo? Vamos colocar alguns comandos ali para link. Olha um comando bem bacana que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Ó, já fica na próxima página, ó. Cursor do mouse. Tem como a gente definir alguns cursores de mouse, tá, pessoal? Quando você passa num link, tem como você mudar, tá? Vejam só aqui, ó. Cada um aqui, ó, é o nome que a gente vai utilizar. E o comando é cursor. Aí você coloca os pontinhos e o nome desse cursor que está aqui. Olha o nome aí, ó, certo? Aí, ó, Auto, Crosshair, né, Move. É só você olhar nessa tabelinha aqui e escolher o cursor que você deseja, tá? Vou colocar um aqui bem estilizado. Vou colocar esse aqui que é proibido aqui, ó, Not Allowed. Vamos aqui, ó, cursor, tudo muito errado. Ele completou errado aqui. Not, completou. Not Allowed. Só conferir se o nome tá certinho lá, tá? Not Allowed, beleza, isso aí mesmo. Vamos voltar aqui, tá? Olha aí. Agora, vamos criar um link aqui para a gente ver, tá? Então, como a gente cria o link, vamos colocar aqui um link vazio. Vou colocar aqui, ó, link para teste. Certo? Vamos configurar mais um pouquinho aqui o nosso link, tá? O que a gente pode configurar no link, hein, pessoal? Nesse caso aqui, eu estou configurando só o link mesmo, tá? Só o link mesmo. Então, vamos salvar lá, vamos ver por enquanto, para a gente ir fazendo devagar. Olha aí. O link, olha lá, ó, quando eu passo o mouse. Ó, só com a configuração que a gente acabou de fazer. Ó, ó, passo o mouse, ó, e muda. Tá vendo? Ele vai funcionar, mas simplesmente eu mudei o cursor aí, certo? Então, tá aqui, ó, configurei, é bacana. Quero configurar de outra forma, ó, family, posso mudar o tipo da fonte, certo? Vamos colocar aqui gosto dessa aqui. Só é ruim digitar. Vamos mudar a cor. Colocar aqui uma cor que possa ver aqui, tá? E vamos mudar o tamanho também. Font size, vamos colocar aqui 5 pixels, certo? Então, tá vendo? Configuramos o nosso link, tá? Vamos lá para a gente ver como é que ficou? Olha aí, tá vendo? Então a gente configura o link, ó, que a gente deseja, certo? Beleza?
Agora vamos configurar, então, quando a gente passar o mouse em cima. Pode ser? Link over. Vamos lá, então. Como que a gente configura o link over? Ó, é o A, dois pontinhos. Se a gente quisesse configurar só o link mesmo, a gente colocava só A. Mas como nós queremos configurar as ações quando você passa o mouse, o clique, então dois pontos, tá? E vamos ver aqui o over. Ok? Vamos aqui no over, vamos modificar então. Ó, vamos colocar uma outra fonte, só para a gente ir treinando. O melhor jeito de aprender é brincando aqui, ó, brincando com os cortes, tentando deixar a página mais bonitinha, dando aquela brincada, é a melhor coisa que tem. Aprender brincando, show de bola. Vamos colocar uma fonte aqui, deixa eu ver. Vou colocar a Verdana. Quando não tem espaço no nome, não precisa de aspas, tá? Ó, vamos mudar o tamanho. Vamos aumentar o tamanho. Vamos colocar 50 pixels, tá? E vamos mudar a cor também. Ó, color. Vou colocar a red. Certo? Vamos ver como é que vai ficar. Salvando. Vamos voltar lá. Atualizando. Olha aí, tá vendo? Olha só. E aí, gostaram aí do efeitinho, bacaninha? Tá vendo aí, pessoal, como a gente pode fazer isso aqui? E a gente pode fazer diversos efeitos aqui, bem bacaninhas com isso aqui, certo? E só falar para vocês, esse over, você pode utilizar ele não só para o link, tá? Se você quiser mudar uma imagem, quando passar o mouse em cima de uma imagem, você também consegue fazer. Basta você colocar over também, dois pontos, over. Esse comando aqui é justamente quando você passar o mouse em cima, tá? Vamos pegar um outro aqui só para a gente finalizar esse exemplo. Vou colocar esse weight aqui, ó. Weight, só para mudar colocar o point. Point é melhor. Só para a gente mudar a hora que passar o mouse, tá? Só para a gente finalizar aqui. Então, cursor, tá vendo? Eu estou colocando quando eu passar o mouse em cima. É o pointer. Pointer mesmo? Pointer, exatamente. Salvei, então aqui eu criei. Eu criei o link quando cria a página, quando ele está estático, e modifiquei aqui para quando você passar o mouse em cima, ele faz a modificação, certo? Vamos lá testar, só para vocês verem. Salve, atualizei a página, olha lá. Até o cursor muda, ó. Olha que bacana. Aí vocês veem que o cursor só do link já não tem mais função, porque eu configurei no over, tá? Configurei no over um outro mouse, então nem aparece, tá? Mas olha aí. Gostaria, ó, mudou fonte, mudou cor, mudou tamanho, mudou cursor, certo? Utilizando o over aí, ó. Tá vendo os efeitinhos bacaninhas? Dá pra gente trabalhar bastante isso aí nas páginas que a gente tá fazendo. Criar uns links ali estilizados. Quando você passar o mouse ali em cima, as coisas mudam, tá? Bacana? Gostaram aí do exemplozinho, tá? Deixei seus comentários. Vamos lá. Então vamos dar sequência. Acabei de falar aqui do cursor do mouse, tá? Vamos seguindo aí. Agora, pessoal, vamos entrar em alguns tópicos aqui bastante importantes, vamos prestar bastante atenção, tá? Que é a posição e layout. Super importante, por quê? Por enquanto a gente viu questões questões básicas, configurar texto, configurar os links. Basicamente, a gente retirou os conhecimentos que a gente tinha lá no HTML e aprendemos aqui a forma no CSS, configurar ali, certo? Agora, posição e layout é super importante, por quê? Como o CSS ele tem a obrigação de deixar seu site mais bonito, mais leve, será muito importante isso aqui para você poder montar a sua página, tá? Então nós teremos vários aspectos aqui para trabalharmos aqui, beleza? Então vamos lá. Ó, o primeiro comandinho aí, bastante utilizado, tá? É o display, tá, pessoal? O display, o que o display tem? Display nós temos três valores para o display, tá? Temos o block, temos o inline e temos o none. O que é o display, pessoal? O display é o que está sendo mostrado, né? Está sendo mostrado. Então, a forma que está sendo mostrada ali, ó, display block, ele significa que ele vai aparecer? Vai aparecer um bloco, tópicos um embaixo do outro na vertical, tá? Inline,
Inline, ele vai aparecer os tópicos em uma linha só. E o none, ele não vai aparecer nada. O display não vai mostrar nada, exatamente. Então, block mostra um bloco na vertical. Inline mostra o bloco na horizontal. Estou errando aqui, estou olhando a imagem. Block é na vertical mesmo, vertical. Inline na horizontal. E o none não aparece, beleza? Vamos aqui para o exemplozinho para a gente ver. Vamos lá. Olha aqui um exemplozinho para nós ficarmos interagidos aqui, ó. Vejam só, eu vou definir aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, vou criar vejam só, vou criar uma lista ordenada, uma lista, certo? Vou colocar aqui alguns tópicozinhos, só para a gente ter os exemplos para vocês verem, tá? E deixa eu colocar aqui, por exemplo, nome cachorro, gato, galinha, arreco, beleza? Vamos salvar aqui, vamos só olhar lá para vocês verem. Aqui, ó. Tá aqui, normal, quando você cria, fica dessa forma aí, correto? Vamos aqui então. Então, vamos configurar, então, esses valores aqui, tá? Ó, por exemplo, LI. Vamos configurar eles, né? Os LIs aqui. Olha aí. Vamos configurar aqui, então. LI. O display, tá? O display normal, o padrão é o block, certo? É o block aqui que nós vimos aqui, certo? Então, eu configurando aqui e vindo aqui nessa página, atualizando, vocês viram que não mudou nada. A única coisa que mudou é porque tiraram saiu, né, os marcadores, correto? Beleza. Então, o bloco, vocês sabem que é um certo padrão ali já em bloco, certo? Agora, vejam só, vamos mudar para inline. Vamos salvar. Vamos atualizar. Olha como ficou, tá? Então, já não ficou em um bloco, um embaixo do outro, já ficou um do lado do outro. Então, quando formos criar um menu, né, principalmente um menuzinho assim, é interessante utilizarmos uma lista, né? E essa lista você deixa ela lá e configura no CSS, tá? E você simplesmente modifica no display, se você quer ele em bloco ou você quer ele inline, certo? Agora, o outro none, vamos mostrar aqui para vocês o que acontece. Salvando o none. Sumiu. Então, display none não existe aqui, tá? O display, pessoal, ele tem aquele exemplo que eu falei para vocês. O display, ele some, mas ele ocupa ele não ocupa um espaço ali, ele simplesmente não está aparecendo, tá? Diferente do outro que eu vou mostrar para vocês aqui, que se você colocar de uma outra forma, ele simplesmente está ocupando o espaço, mas você não está vendo, certo? Então, se você colocar um elemento, ele vai vir abaixo aqui do que você que acabou de colocar no seu site aí, certo? Então, eu vou deixar aqui como inline, só para deixar o exemplo aqui certinho, tá? A gente poder, quando eu deixar o código lá para vocês estudarem, vocês verem aí o exemplo, tá? Então, estamos aqui, um do lado do outro, mesmo sendo uma lista ordenada, não ordenada nesse caso. Outra forma de visualização é o visibility, tá? Esse visibility, ele tem duas opções, é o hidden e o visible, certo? O hidden vem de estar escondido, tá? Então ele vai estar escondido, você não vai ver ele. E o visible, você verá, certo? Qual que é a diferença do display none para esse visibility hidden? O display none, ele não ocupa o espaço. O visibility, ele ocupa o espaço. Se for hidden, você simplesmente não vai ver, mas ele está ocupando aquele espaço ali, certo? É como se tivesse uma pessoa invisível, né? Você chegar ali perto, você vai trombar nela, ela está ocupando o espaço, você simplesmente não está enxergando ela, certo?
É um exemplo aí que não existe, né? Mas é só um exemplo aí para vocês verem, certo? Então, temos aí essas duas opções aí para vocês. Se eu aplicar aqui, ó, vou comentar aqui só para a gente, pra vocês verem aqui, visibility, certo? Vou colocar aqui, ó, hiding. Vamos lá dar o exemplo, ó, sumiu, certo? Não existe, não, você não está conseguindo ver ali, certo? Aí se você quer ver novamente, visível. Ah, professor, mas visível ele já não é padrão? Ele já não aparece? Sim. Só que imagina, você cria uma situação ali do menuzinho, né? Ele não está aparecendo, tem um menu escondido, aí você passa no mouse e ele aparece, do nada, né? Então, pode acontecer isso aí. Vamos até criar esse exemplo aqui para vocês verem. Vamos tirar esse exemplo daqui, vamos jogar lá no menu para vocês verem, ó. O link eu vou deixar aqui, ó, visible, visibility, né? Vou deixar ele hide, para vocês verem. E aqui, quando você passar o mouse em cima, eu vou querer que ele apareça, visível. Vamos ver esse exemplo, só para vocês terem uma ideia como que funciona assim. Olha lá, sumiu. Vocês viram que ele ocupa o espaço, tanto que o menu aqui não subiu para cima, ó. Subiu, certo? Então, vamos aqui. Você, amigo, você não funcionou aqui agora. Quando eu pedi para passar o mouse em cima, você não apareceu, amigo. Cadê você, amigo? Ele não quis funcionar comigo aqui agora, amigo. Mas essa é uma opção bacana e você fez isso comigo, garoto. Está digitado certinho aqui. Enfim, ele não quis aparecer aqui agora. Depois eu vejo essa questão aí agora, porque tem muita coisa para a gente ver. Mas enfim, essa é uma ação que você pode fazer. Deixar algo escondido. Quando você aproximar, ele aparecer, correto? Enfim, vou deixar o código aqui, depois eu vejo aqui o porquê que não funcionou, certo? Mas vocês entenderam aí o que é a diferença do display e pro visibility nessa questão, onde o display ele não ocupa o espaço e o invisible, o visibility, ele ocupa o espaço, simplesmente você não vê, certo? Beleza, depois eu organizo isso aqui, porque que ele não apareceu, eu crio essa questão aí dele estar aparecendo novamente, certo? Mas o código eu vou deixar aqui para, quando eu deixar lá para vocês lembrarem, correto? Vamos seguindo aqui. Olha, alguns tópicos bem importantes aqui, tá? Que é bastante utilizado. É o position, tá? Position, pessoal. Vou ler algumas teorias aqui do position para vocês entenderem como que funciona ele, tá? É bastante importante nós entendermos essa teoria do position, tá? Ó, vejam só. As propriedades de posicionamento CSS permitem que você posicione um elemento. Ele também pode colocar um elemento atrás de outro e especificar o que deve acontecer quando o conteúdo de um elemento é muito grande. Tá? Os elementos podem ser posicionados usando as propriedades top, não sei se você lembra daquela caixinha que eu mostrou na aula passada, top, left, right e o bottom também embaixo, certo? Então, você pode utilizar essas 4 posições ali para trabalhar. Ele não é uma caixa. Essas são posições da tela, tá? No entanto, essas propriedades não funcionarão a menos que a propriedade position seja configurada primeiro, tá? Então, há configurações ali primeiro para a gente trabalhar. Elas também funcionam de forma diferente dependendo do método de posicionamento, certo? Então, isso aqui funciona de forma diferente dependendo do modo que você colocar eles, tá? Olha, um valor de position é o static, tá? Vamos ver aqui. Ó, os elementos HTML são posicionados estáticos por padrão. Então, por padrão, os elementos que você coloca, eles já são estáticos. O que é um elemento estático?
Posicionado estático é sempre posicionado de acordo com o fluxo normal da página. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui está configurado como estático, né? Mas o que seria esse estático, pessoal? Significa que se eu colocar mais parágrafos aqui, ele vai descer normalmente, a posição dele será acompanhar os elementos. Se você adicionou elemento em cima, é lógico que ele vai ter que descer. Se você tirou elementos em cima, é lógico que ele vai ter que subir. Então, o fluxo normal é ele acompanhar o elemento anterior a ele, certo? Então, é uma posição padrão. Ah, mas se é padrão, por que que a gente tem essa possibilidade de pôr valor? Pessoal, vocês viram que a gente tem a possibilidade de voltar, né? Por exemplo, você configurou uma posição, e aí você quer voltar para outra posição, então você tem que ter a posição estática, certo? Então, se ele tiver, por exemplo, aqui, ó, nessa posição fixa, e aí você cria uma situação onde você quer que ele volta para estática, então você tem que chamar estática, mesmo a estática sendo padrão, certo? Um outro posicionamento, então entenderam aqui, pessoal? A posição estática, simplesmente o elemento segue o fluxo normal, tá? Até por isso que ele é padrão. Ó, position fixed. Vejam só, o position fixed é um elemento com a posição fixa, ele é posicionado em relação à janela do navegador. Então presta atenção, ele acompanha a janela do navegador, ele já não acompanha o elemento como era o estático. E não se moverá mesmo que a janela seja rolada. Então ele vai ficar parado mesmo, por isso não fixa. Então você definiu ali naquela posição na tela, ele vai ficar. Você rolou a página, ele continua, certo? Porque ele acompanha a tela. A posição pode ser especificada usando uma ou mais das propriedades. Aí você tem a superior, que é a top, direita right, bottom inferior e esquerda left, certo? Definimos aqui também. Os elementos fixos posicionados são removidos do fluxo normal. O estático, ele segue o fluxo normal. Esse aqui ele já não segue mais, ele é removido. O documento e outros elementos se comportam como se o elemento posicionado fixo não existisse. Tá? Então, você está subindo, descendo página, tá girando aquele monte de letra, de figuras. Ele não se preocupa ali com o elemento que está e vai passando. Passa pela frente ou passa por trás. Nós vamos ver ali agora como você define um elemento na frente do outro. Tá? Mas, então, significa que o elemento se definiu como fixo, ele realmente vai ficar fixo nessa página. Elementos posicionados fixamente podem se sobrepor a outros elementos. Então, é essa questão que eu acabei de falar para vocês. Pode sobrepor, pode ocorrer isso aí. Então, position static, position fixed, e vamos ver outro position. Aqui o exemplo de um position. Ó. Olha aqui, ó. Tá aqui o exemplo. Ó. Criei aqui há uma classe, ó, position underline fixed. Tá aqui, ó, position fixed. Já definiu aqui a posição. E olha aqui as configurações. Ó. Vocês viram que primeiro você tem que... Lembra da teoria lá que a gente colocou? Que os valores aqui só serão executados depois que você definir que posição que vai estar. Então, pela lógica, você tem então que colocar o position logo em primeira configuração aqui da classe, tá? Dessa classe aqui que está aqui em cima, tá? Então, position fixed. E aí, qual que será a posição dele? Ó, no topo, ele vai ficar a 30 pixels do topo. Então, o topo começa com 0, ó, 1, 2, 3, até 30. Certo? Tá aqui o exemplo. Como se isso aqui fosse 0 e essa aqui fosse a posição 30 na altura. Tá? Ó, a direita. A direita tem o seguinte, tá, pessoal? Ó, vejam só. A direita começa aqui do 0, tá? Quanto mais valores você vai adicionando, mais ela vai chegando para cá, ó. Então, ele tem um espacinho aqui, que é o espaço dele de 5 pixels, né? 5 pixels é pequenininho, por isso que está bem pequenininho aqui, tá? Então, 0 e vai aumentando para cá. Right? Então, 5 pixels. E a cor vermelha. Então, essa foi a configuração. Configurou a altura que ele vai ficar, a posição, colocou ele na direita, tá? E colocou a cor para ele. E aqui vai ficar fixo. Pode rolar a página o quanto for, ele vai ficar ali parado, certo? Vamos fazer um testezinho para a gente ver. Vou voltar aqui. A gente vai ter que pôr um monte de texto aqui. A gente vai... Vou até mudar aqui para inline, vou colocar para block, que aumenta.
E aí eu vou duplicar um bocado aqui, só para a gente ter uns exemplos bacaninhas da rolagem ali, certo? E vamos colocar lá o exemplozinho lá que a gente colocou, né? Vou colocar um P mesmo, só tem um P no nosso negócio, só vamos colocar o position, ó, fixed, certo? Ó, vamos colocar 30 pixels, igual o exemplo lá, right, vou colocar 5 pixels, e coloca a cor da letra, vamos colocar red. Vou aumentar o tamanho da fonte também, a gente ver maior aqui para mostrar para vocês, tá? Vou colocar aqui, ó, 25 pixels, certo? Vamos aqui salvando, vamos lá para a gente ver o exemplo. E você, amigo, eu também não pus aqui o elemento aqui, o elemento P, aí ele não vai aparecer não. Eu coloco aqui texto, position, fixed. Salvando, vamos aqui, atualizando, olha lá, ó, tá vendo? Ó? Tá girando o texto e o texto está fixo aqui, correto? Beleza, pessoal? Então, entenderam aqui como funciona o position fix? Isso é bastante utilizado. Pessoal, não é só para texto que a gente utiliza isso aí, certo? Um elemento, uma imagem, coloca uma div, nós vamos ter os exemplos de div aqui para vocês, tá? Próprio parágrafo e assim por diante, tá? Aqui nós estamos utilizando texto que é mais rápido a gente colocar, beleza? Vamos aqui então. Ó, agora outra configuração, outro valor para o position. Ó, um elemento posicionado relativo, né, que é o relative, é posicionado em relação à sua posição normal. Então, você configurou o texto, eu coloquei ele aqui, esse exemplo aqui, ó, coloquei ele aqui em cima, né? Então, ele vai posicionar, as configurações que eu vou fazer, será relativo à posição que ele está configurado aqui no meu código-fonte. Se ele é o primeiro elemento aqui, então vai ser configurado de acordo com essa posição dele aqui. Se eu pegasse ele e colocasse aqui embaixo, no meio aqui, as configurações que seriam relativas, por isso que é relativo, à posição que ele se encontra no código-fonte que ele foi determinado lá, beleza? Por isso que é position relative, justamente por isso. Com a relação que ele tem com o próprio código que você desenvolveu, certo? Vamos voltar aqui. As propriedades também, ó, topo, direita, inferior e esquerda, pode ser usados para especificar a caixa como a caixa renderizada será deslocada, como ele será deslocado, né? Caixa renderizada, porque, como eu falei, todo elemento, nós falamos na última aula, todo elemento que existe numa página da internet, ele é uma caixa, né? Você tem um texto, ele está ocupando um espaço ali, né? Ele é uma caixa. Então, por isso que na teoria aqui se diz assim, tá? O conteúdo de elementos relativamente posicionados podem ser movidos e sobrepor outros elementos. Então, se você modificar, ele pode ser movido e ir para cima de outros elementos. Ainda é preservado no fluxo normal, certo? Não tem problema. Este valor não pode ser usado para células, presta atenção, de tabelas, colunas, grupos de colunas, linhas, grupos de linhas ou legendas. Então, para tabelas, o position não serve, tá, pessoal? Só para outros tipos de elementos, beleza? Olha aqui o exemplo aqui, ó. Vejam só. Você criou um parágrafo normal, que é, por exemplo, esse parágrafo aqui, né? Configurou o parágrafo, ó, a largura do parágrafo até 350 pixels, a borda. Olha aí, ó. De 1 pixel, né? Preta e sólida, beleza? E deixou ela posicionada fixamente, certo? Posicionou fixamente. Ok. Esse span aqui é uma tag HTML, tá? Ele é uma tag HTML para você configurar qualquer coisa. Não tem aquelas características que a gente viu. Você quer configurar algo bem específico ali, rapidinho, um textinho, igual é o exemplo aqui, você simplesmente coloca essas duas tagzinhas, span, certo? E aí você configura, tá? Vejam só. Então, em cada trechinho aqui, ó, das palavrinhas que tem aqui, é um span, correto? E foi configurado da seguinte forma, ó, vai ficar de cor de fundo verde,
a cor da letra será branca, a posição será relativa, né? Então vai ser relativa à posição que eles estão aqui. Ó, o topo vai ser 150 pixels e a esquerda 50. Esse topo é relação à posição que ele se encontrava, certo? Por isso que o texto ficou assim, ó. Esse aqui é o resultado, certo? Esse aqui é o resultado, ó. 150. Você viram que acompanha a mesma posição. Se eu pegar isso aqui e tivesse assim, ó, um jeito de recortar aqui e empurrar, daria certinho aqui no tamanho. Por quê? Foi relativo à posição que eles possuem aqui, certo? Então, o topo 150 foi o quê? Desse segundo aqui, por exemplo, foi 150 saindo daqui. Então, fosse assim, ó, 1, 2, 3, papai, e aqui der 150. Aqui seria 1, 2, 150, certo? A esquerda, 50 aqui, ó, seria aqui, ó, por exemplo, ó, aqui seria o 0, certo? E 50 para cá. Aqui também, 50 para cá, e assim por diante, certo? Então, relativa à posição normal do elemento. Beleza, pessoal? Pessoal, entenderam sobre posições, position, estática, física e relativa? Entendeu, pessoal? Como que a gente configura? A gente utiliza, então, basicamente, o position com esses três valores, e para a gente configurar mais coisas sobre eles, a gente utiliza o top, o bottom, o left e o right para a gente definir que local que a gente quer. Beleza? Vamos seguindo, então, aqui. Ó, outra configuração bem bacana da gente trabalhar é o float. Né? O que o float faz, pessoal? O float você flutua com um elemento onde você deseja, tá? Ele é diferente do position, porque ele flutua, não precisa você ficar configurando posição. Você simplesmente, naquela posição que está, simplesmente se você quer, eu quero ele na esquerda, ou eu quero ele na direita, certo? Eu quero que os elementos fiquem passando por ele, certo? E o float é isso, ele fica flutuando, tá? Por isso o nome, float. O que ele faz? Olha o exemplo aqui do float. Nós temos aqui, ó, você pode colocar um elemento ou na esquerda ou na direita. O float só trabalha com isso, tá? Esquerda ou direita e none, que é para ele não aparecer, tá? Para ele não ficar posicionado em lugar nenhum, certo? Então vejam só esse exemplo aqui, ó. Você tem um parágrafo e nesse parágrafo você tem uma imagem, igual vocês estão vendo aqui, ó. Abriu o parágrafo, né? Fechou o parágrafo. Dentro desse parágrafo é adicionado uma imagem, né? E tem um texto, correto? E aí o CSS dele foi o quê? Eu configurei o IMG imagem. Na classe IMG, o que eu fiz? Um float right. Defini então que a imagem vai ficar na direita desse parágrafo. Então o resultado é esse, tá? Ele ficou na, deixa eu voltar aqui bonitinho. O resultado é basicamente isso aí, ele flutuou para o outro lado, certo? Então, a imagem, os textos vêm e ficam do lado dele. Terminou o tamanho aqui, o texto já volta para o tamanho normal, certo? Não fica aquela coisa assim, travada aqui, ó, como se o texto viesse só até aqui. Não, ele vai, fica aquela imagem bacaninha, onde o texto fica vindo, virou aqui, vem até aqui, terminou, ele volta aqui para baixo, certo? Então, float para isso. Tanto para a esquerda, tanto para a direita, ou então você tira essa flutuação total aí, correto? Agora, esse outro aqui, o overflow. O que o overflow faz, pessoal? Ó, vejam só. Lembra de eu falar para vocês sobre a tag div? A div era simplesmente uma tag do HTML que você cria um espaço, né? Nesse espaço um espaço não, uma caixa, né? Vai acontecer alguma coisa se você colocar uma div? Não vai acontecer nada se você não configurar. É diferente, por exemplo, um parágrafo. Você colocou um parágrafo, você sabe que ele vai soltar duas linhas quando terminar ele. A div não vai acontecer nada se você não configurar ela. Então, é uma tag vazia, pronta para ser moldada, certo? Então, e bastante utilizada, porque como ela é uma tag vazia, você pode trabalhar bastante em cima dela. Então, por isso que ela é bastante utilizada no HTML, tá? E até configurada bastante pelo CSS, tá? Vejam só, vamos criar um espaço aqui. Foi criado um espaço, ó, uma div no HTML, correto? E simplesmente colocou um texto aí, ok? Colocou um texto, esse texto vai aparecer, e foi configurado aí, então, como? Ó,
eu quero essa div, tá vendo como a gente vai moldar, como ela está moldada aqui? A div, ela está com largura de 150 pixels, ela está com a altura de 150 pixels, certo? Então, a caixa será de 150 pixels de largura e 150 pixels de altura, tá? Background color, que é a cor de fundo dessa caixa, dessa div. Light blue, então vai ser um azul claro, tá? E ela vai flutuar à esquerda, tá? Então ela vai ficar na esquerda, beleza? Olha aqui o resultado, ó, pessoal. O que aconteceu aqui, ó? Você tem um texto que é maior que a própria caixa, não é? A caixa é essa aqui, ó, 150, tanto que ela é quadradinha, tem o azul, tem beleza. O texto está dentro dela, porém o tamanho que você colocou, o texto que tem é maior que ela, correto? Beleza? Entenderam aí a questão da div, configurou, beleza? Enfim, o overflow é justamente para solucionar esse problema aqui, ó, onde você tem um elemento de certo tamanho, mas o conteúdo que tem dentro dele é maior que ele, tá? Então, o overflow, ele vai fazer o quê? Ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó, pessoal. Você tem um overflow com o valor scroll. Tem essa possibilidade de você utilizar scroll, tá? O que vai acontecer, ó? Você vem aqui, ó, no div mesmo, depois aqui, ó, no float. Então, aqui não vai influenciar a posição que você colocar. Aqui está em negrito aqui, só indicar que é o último que você colocou, tá? Overflow, scroll. O que vai acontecer? Em vez do texto passar para fora e ficar ali aquela coisa, né? Ah, não coube ali e passou para fora. Não, vai criar uma caixinha de scroll, ó, onde você pode pegar o texto e ficar rolando com a caixinha aqui para fazer essa leitura do texto, certo? Criando então o chamado scroll. Por isso que o valor se chama realmente scroll. E o elemento, o atributo que se usa é o overflow. Overflow scroll, você cria então essa possibilidade aqui, ó, de utilizar a barrinha para você puxar para cima ou para baixo, ou para o lado aqui também. Beleza, pessoal? Então, e um outro exemplo de overflow é o hidden, onde você esconde o overflow, beleza? Ele simplesmente fica, não aparece overflow, mas se você for selecionando o texto assim, ó, o texto vai subindo, né? Já viu quando você seleciona o texto, tem mais texto aqui que estava aparecendo. Sim, basicamente só não tem a barrinha, beleza? Então esse é o overflow scroll e o overflow hiding, beleza, pessoal? Vamos lá. Ok, falamos então de flutuar com elementos, não foi? Flutuar com elementos, e vejam só, muitas vezes alguns elementos vão ficar em cima do outro, né? Nós estamos trabalhando com vários elementos aí, e dentro de uma página você pode colocar um elemento que vai ficar em cima do outro e assim por diante, né? Eu não quero esse elemento em cima do outro. O Z-index, ele é justamente para isso, tá? Para solucionar esse problema. Vamos ver aqui. Quando os elementos são posicionados fora do fluxo normal, eles podem se sobrepor a outros elementos, né? Como os exemplos que nós vimos aí. E a propriedade Z-index especifica a ordem de pilha desses elementos. Então você vai definir qual é a ordem. Vai ser o primeiro, o meio, o último e assim por diante, tá? Olha aqui um exemplo. Olha esse exemplo aqui, pessoal, desse Z-index aqui, ó. Criamos aqui uma caixinha, não foi? Isso aqui provavelmente numa div, tá? Olha, o background azul, aí definimos aqui a margem, né? Beleza, largura, altura, a cor, né? Essa cor aqui é da fonte, tá? O background color é a cor de fundo. O color sozinho é a cor da fonte, tá? Deixa eu dar um zoom. O joguinho da velha FFF aqui é branco, tá? Aí, ó, outra caixinha aqui, ó, pessoal. Certo? Aí a posição, colocou aqui posição relativa, porque como ela saiu do fluxo normal, então colocou ela relativa, tá? E colocou ela aqui, ó, margem top, menos 50, margem left, 50, certo? O que aconteceu aqui, tá, pessoal? Na posição, o elemento veio e sobrepôs o azul, correto? Porque na posição que ela iria ficar em cima do próprio
do elemento da caixinha azul, correto? Então, tá aqui esse exemplo. Ah, beleza, mas eu não queria que essa caixinha vermelha ficasse em cima da caixinha azul. Beleza, o que acontece nesse caso aqui? Vamos aplicar então os index, né? Os index a gente utiliza uma numeração, onde o quê? Você coloca a numeração maior para o elemento que você quer que fique na frente. Então, quanto maior o número, mais posicionado na frente do elemento ele vai ficar. Então, nós temos aqui ó, os index 3 e os index 2, né? Os index 3 colocamos aqui para o azul e os index 2 colocamos para o vermelho. Então, o que aconteceu aqui? O elemento azul ficou na frente do elemento vermelho. E assim por diante. Se a gente fosse colocando elementos, basta a gente ajustar essa numeração aqui, sabendo que a numeração maior é do elemento que vai ficar na frente, certo? E assim por diante. Beleza, pessoal? Então, esse foi os exemplos que eu citei para vocês de algumas configurações bem bacaninhas aí da gente configurar. Deixa eu só ver outras coisinhas aqui bem bacanas, para a gente já aproveitar. Já vi aqui. Ó, vou passar uma outra configuração para vocês, tá? Mas vamos fazer essa configuração aqui primeiro. Vamos citar outros exemplos aqui que fica bem mais interessante da gente trabalhar, né? Deixa eu só pegar o código aqui, que senão vai enrolar a gente aí, ficar digitando esse tanto de código. Eu já coloco e a gente só copia. Eu tenho que jogar o códigozinho para vocês, né? Vou apagar um bocado desse aqui, porque senão... Ok. Aqui no CSS, vou colocar o código aqui, esse que eu mostrei para vocês. Posicionamento. Aqui configurando aqui, ó. Estamos aqui configurando, né, as duas caixinhas. Vamos ter que colocar elas aqui, né? Então vamos colocar ela aqui, ó. Então, vamos colocar numa div mesmo. A div que eu falei para vocês, ó, tag HTML, onde a gente configura os elementos, ó. Ele vai ter que chamar a classe aqui, né? Que é a classe aqui que a gente criou, a Blue. A caixinha, vou colocar a outra caixinha aqui, ó. Div class vermelho. Aqui não é vermelho, lá é red. E vamos aqui vermelho. Vamos ver como é que ficou lá. Salvando um dos outros elementos que tem lá, né? Olha aí. Tá vendo? Da mesma forma aqui. Foi? Então, criamos as duas caixinhas. Agora, o que ficou faltando, então? Ficou faltando nós colocarmos aqui agora os index para elas, para a gente modificar a posição entre elas, né? Vamos lá? Ó, agora a gente tem que definir. Temos que definir nas duas, tá? Só deixar esses ajustes aí para depois. Fazer index. Usar, rapaz. Quero usar aqui os index aí. Ajudando aqui. Vamos ver index aqui, ó. Caso 3, né? Index 2 aqui agora. Vamos salvar. Vamos atualizar. Você deu errado aqui. Ah, o position ficou. Deixa eu ver aqui o que deu errado aqui. Ah, porque aqui tá sem position aqui no Blue. Tem que colocar o position aqui para ele também. Tá? Quando os elementos forem assim, nós temos que colocar o position para eles, tá?
Salvando, vamos lá. Olha aí. Tá vendo? Então, conseguimos determinar a posição de um elemento sobre o outro. Beleza? Então, feito isso, vocês já viram que tem um exemplozinho aqui bem bacana, que é esse exemplo aqui agora, que a gente criar uma caixinha, definir cor, posição, né? Definir a posição entre os elementos, colocarmos ele na esquerda, tanto na direita, utilizando a própria div, né? Vamos utilizar a div agora bastante, beleza? Então, feito isso, eu deixei lá para vocês no Moodle. Deixa eu entrar lá agora. Um exercíciozinho bem bacana referente a essa aula para vocês estarem fazendo, tá? Que é justamente, vou até mostrar o exercício aqui. E vocês treinando esse exercício vai ficar bacana. E já vão pegar uma legal. Aqui, ó, tá um código HTML, tá? Já pronto. E vocês vão configurar, e eu quero o resultado seja esse, ó, na tela. Tô chegando, beleza? Deixa eu aumentar aqui o zoom. E a posição na tela eu quero que fique assim. Já criou as caixinhas, eu quero uma caixinha fica no canto esquerdo superior, o canto direito superior, outro no canto esquerdo inferior, outro no canto direito inferior, certo? É o exemplo que eu quero que vocês deixem quando a pessoa entrar no site, vocês enxerguem assim, tá? Então é um exercício bem bacana aí para vocês já treinar essa questão de posicionamento que a gente viu aí, certo? E esse outro exemplo aqui, um exemplo bem bacaninho, um exercício bem bacana, vai exigir de vocês até criatividade, tá aqui, ó. Um texto, uma página HTML seca, simplesmente com o texto e essa imagem, não tem configuração nenhuma, vocês estão vendo aqui. A criatividade de vocês que eu quero ver agora, né? E depois eu vou pedir para vocês depois mostrarem para nós aqui como ficou a de vocês, é o que? Vão criar um CSS e deixar essa página bem bacana. Utilizar a criatividade e configurar, é só uma página só, para deixar tudo bonitinho aqui. Nós vimos configuração de textos, nós vimos alguns detalhes de posicionamento, né? Tem várias configurações que nós aprendemos aqui, ó, de imagens. Então, vai dar para vocês fazerem bem bacana esse exercício aqui e já treinar como uma páginazinha vai ficar, certo? Vamos estimular a criatividade de vocês agora com esses dois exercícios. Já está lá no Moodle, tá? Vou deixar agora esses slides, tá? Esses slides e esse arquivo lá também no Moodle agora para vocês já pegarem e darem aquela treinadinha, beleza, pessoal? Então, ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Digam aí, pessoal, para nós. Dar aquele feedback. Ou vocês estão só observando? Dois, três, nada. Só. Então, beleza. Vou deixar lá agora para vocês, tá? Esse código, os slides, inclusive, das outras aulas vai estar tudo junto no mesmo arquivo, tá? E vocês mandam ver no exercício que vai estar lá no Moodle. Beleza, pessoal? Um grande abraço, boa noite para vocês e ótima semana. Fixação, tá, pessoal? Por enquanto é fixação. Aí é aquele negócio. Se você tiver nota e você não fizer, aí fica complicado. Você tem que treinar para você aprender também, beleza? Como a gente não está na aula, eu estou lá ajudando vocês têm que fazer em casa de todo jeito. Se estivesse na sala de aula, no laboratório, teria esse exercício e eu estaria acompanhando, tá? Mas como a gente está online, todo jeito vocês vão ter que fazer, beleza? Um abração, tudo de bom. Até mais, pessoal.